Não sei, gente. Isso para mim parece explicação para o Tonho da Lua. E vamos falar da CPI das bets. Durante depoimento na CPI das bets, a influenciadora Virgínia Fonseca questionou a contradição do Congresso Nacional em investigar jogos que ele próprio regulamentou. Interessante, né? Por que isso está regulamentado? Se é tão ruim, acaba tudo. Foi o que ela disse. Ela indagou a relatora Soraya Tronic sobre essa pequena contradição. Quando questionada sobre pessoas prejudicadas pelo vício em jogos, a influenciadora responsabilizou os próprios parlamentares. Lembrando, a senhora tem o poder de fazer alguma coisa, Soraya Tronic. Parlamentares reforçaram que Virgínia não é culpada pela regulamentação e ela sugeriu que a comissão ouça todos os times de futebol e emissoras de rádio, televisão, todo mundo, site de internet que é patrocinado pelas bets. É uma penca de empresas. O depoimento dela teve momentos inusitados, como fãs no auditório, servidores pedindo fotos e até senador Cleitinho solicitando vídeo para a esposa. Mas a contradição que ela apontou, Marcília, é fundamental, né? Quem regulamentou essa porcaria de jogatina eletrônica no Brasil foi o Congresso Nacional. Quem pariu o Matheus que o embale, é isso? Ou que não aposte nele, né? Pois é, essa contradição, aliás, essa questão, ela até mencionou, né? Olha, os grandes, as bets patrocinam, os grandes patrocinadores são, por exemplo, a Globo, etc. Aí saiu citando e aí, nesse momento, todo mundo recuou. Isso me lembrou muito uma vez, num programa salvo engano, do Serginho Groisman, que eles estavam falando do mal do paparazzi, que o paparazzi era um problema. Então, acho que estava aquele Pedro Cardoso ali falando mal do paparazzi. E aí o paparazzi disse, olha, quem compra aqui mais o meu material, por exemplo, é a Globo. E aí criou-se aliás, não, o programa do Bial, era o Bial que estava comandando, não o Serginho Groisman, criou-se aquele imenso constrangimento. Então, as investigações, elas vão até o momento em que os interesses, não é, dos próprios investigadores, no caso, são confrontados. A gente tem ali, nesse caso das bets, é muito curioso como o Senado está amiudado, como a Soraya vai mal em relação a isso, fica até constrangedor em alguns momentos, porque, enfim, ser confrontado por influenciadora te colocar numa saia justa por conta de uma contradição, isso é muito ruim. Eu vi hoje também, outro influenciador estava lá e dizendo, olha, ontem você seguiu a fulana de tal e hoje, eu nem sei o nome desses influenciadores, mas enfim, você seguiu a fulana de tal e hoje você não me seguiu. Ela, não, então eu vou te seguir. Parece papo nem vou te dizer de botequim, porque no botequim a gente tem papos melhores que esses e filosofamos, até tem as filosofias de botequim, temos coisas mais rebuscadas e sofisticadas do que essas conversas. Jogaram lá o tigrinho, quer dizer, enfim, me parece um grande despreparo esse evento todo promovido ali no Senado, ou um grande despreparo dos senadores, ou é um grande teatro. Mas certamente algo em nosso benefício, eu tenho nenhuma dúvida de que não é. O ministro Alexandre de Moraes foi designado relator essa ADPF protocolada pelo presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos. O sorteio supremo deu Alexandre. A ação questiona a decisão do próprio STF, que cassou parte da resolução legislativa que suspendia a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. A relatoria foi definida e foi Alexandre de Moraes escolhido por distribuição por prevenção. Ou seja, Moraes foi emplacado por já ser o relator de outros processos conexos ao tema. Foi um sorteio assim mais organizado e direcionado. A base legal utilizada foi o artigo 77b do Regimento Interno do STF, que permite relatoria por prevenção em caso de coincidência total ou parcial dos objetos entre ações. A ADPF é mais um capítulo da disputa entre poderes em torno dos limites da imunidade parlamentar e da autonomia do Congresso para suspender ações penais
contra deputados. Fabiana Barroso, que legal. Alexandre de Moraes vai relatar o caso, no qual ele mesmo é questionado. Sensacional. Esse é o Brasil mesmo, né? Que promete, como disse o seu Sepúlveda, promete, cumpre, entrega tudo que há de horrível. Realmente, né? Artigo aí 77B, prevenção. Eu já ia dizer, ele é prevento, juiz prevento. Por quê? Né, qualquer caso que tenha conexão. Só que, gente, percebam como isso é perigoso no caso Supremo. Tudo que é compatível, pertinente, começou errado, porque começou pela portaria que o Toffoli instituiu. Lembra a distribuição do ministro Alexandre de Moraes? Ali começou o lenga-lenga. E dali todas as outras prevenções ocorrem desse direito errôneo. Então, por isso que tudo no direito não está lá à toa. Existe uma motivação. E a distribuição entre os 11 ministros do Supremo é um meio de minimizar injustiças. É óbvio, né, que você olha a prevenção, porque se tivesse tudo bem, lógico, né, aquele juiz já está tratando daquele assunto, conhece os autos, as provas, então aquilo favorece celeridade, um monte de coisa. Mas neste caso aqui, favorece exatamente a injustiça. A gente não vou nem ser muito técnica, porque isso produz injustiça. Você lida com o mesmo juiz que já está cansado, já está irritado, que tem tido decisões muito mais pelo fígado, né, pela bile, pela raiva, do que pela lei. E tudo que alguém precisa, não é somente neste caso, mas qualquer pessoa, quando vai à justiça, sendo na condição de réu ou de autor, não importa. Nós merecemos, qualquer um merece, imparcialidade e distanciamento para começar a falar em justiça. Então, a gente tem que relembrar coisas básicas. Então, neste caso, especificamente, Serrão, nós não teríamos todo esse problemão se tivessem respeitado. Então, essa culpa é do Toffoli, não vamos esquecer. Isso será pertinente porque creio eu que um dia nós teremos, então, o controle de constitucionalidade que se chama impeachment de ministro do Supremo. Quem sabe um dia, Sepúlveda, como é que você vê essa possibilidade dessa ADPF ser aceita pelo Supremo Tribunal Federal, que julga a ele mesmo? Olha, eu vou só complementar, se eu posso, o que disse a doutora Fabiana Barroso, que ela é do direito, mas eu até anotei aqui, isto é um simulacro de justiça. Um simulacro de justiça. Há 2 dias atrás fiz um comentário no Twitter a respeito de uma afirmação de um ministro do Supremo, que era o André Mendonça, que diz o seguinte: se os ministros do Supremo fossem imparciais, pacificariam o país. Bom, eu não sei se dá para entender o que isso quer dizer. Quer dizer que ele, que é ministro do Supremo, está dizendo que os ministros do Supremo não são imparciais e o país está conflagrado por isso. Não sou eu que estou dizendo, não é nenhum de nós está dizendo, é um ministro do Supremo que está dizendo isso. Ou seja, isso aqui é mais uma farsa. Foi distribuído por prevenção. E eles olham assim, com ar de desprezo para os pobres, para os manés, né? E dizem, não, isto aqui está tudo segundo as regras da justiça. E nós sabemos que é uma farsa, porque não tem sentido algum, como disse a doutora Fabiana, que isso não vai ser justiça, porque o caso foi provocado por ele mesmo. Então, ele vai ser ou seja, parece que tudo vai parar nas mãos deles. Se tivermos um julgamento sobre astronomia, sobre futebol, sobre não sei quantos, tudo irá parar nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, não sei porque, prevenção, não sei do que, do universo, uma coisa assim. Mas não dá. Tomara que nenhum caso sobre o Corinthians, por exemplo, acabe no Supremo, porque, né, já pensou onde ele pode parar também? Não é mole, não. E o ministro Flávio Dino acolheu a manifestação da Câmara dos Deputados sobre declarações do deputado Sóstenes Cavalcante, que havia defendido rompimento de acordo de emendas como pressão para pautar a anistia no 8 de janeiro.
A Câmara informou ao STF que a declaração de Sóstenes não tem efeito normativo e não representa a posição institucional da Casa. Mas Dino até aceitou a explicação, porém reiterou que declarações não alteram o modelo de distribuição vigente, nem impactam eventuais decisões futuras. O ministro também manteve a pressão por mais transparência, exigindo identificação da autoria em alterações de emendas de comissão e de bancada. O Congresso alega que líderes formalizaram decisões partidárias em nome das bancadas. De novo, Sepúlveda, o Supremo Tribunal Federal decide o que ele acha que precisa decidir e priorizar. No caso da anistia, tem sempre um recadinho no bastidor para o parlamento: não aprovem a anistia. Isso não é legítimo, né? Olha, eu acho que nós estamos assistindo todos os dias ao fatiamento do poder do Congresso. O Congresso, a cada dia, é a salamização do poder do Congresso. O que o Congresso tem que fazer é não aceitar isso. O que acontece é o seguinte: o que é política? A política é isso. São acordos, são desacordos, são pactos, isso é a política. Agora, o ministro Supremo vem proibir a política dentro do Congresso? O que é isso? A política se faz com sanções políticas, ou seja, são manobras políticas legítimas para fazer valer uma posição. Há um acordo. Esse acordo é violado politicamente e ele tem consequências políticas. Agora vem um ministro do Supremo e ele é que vai exigir, ele é que vai mandar, ele é que vai... Quer dizer, isso está completamente fora de qualquer normalidade jurídica e institucional, o que mostra que o Brasil não é um Estado de Direito. Ele tem uma aparência de Estado de Direito, mas não é mais um Estado de Direito. Ele não é mais um Estado de Direito. E acho que o deputado Sóstenes foi das poucas pessoas que decidiu colocar o STF pelo menos um pouco no seu lugar, não é? Porque entre as instituições do que é a República e a democracia representativa, o Congresso, em certo sentido, está acima de todas porque é a mais representativa. Bom, nós estamos vendo o que é que está acontecendo, né? E estamos vendo que ministro depois vai fazer política para o Maranhão e determinar quem é ou quem não é o seu candidato. E o que o Sepúlveda falou é certíssimo, tanto que na Constituição brasileira, logo no artigo 2º, vamos lá, como é que é a hierarquia dos poderes? Qual que vem primeiro? Legislativo, depois executivo e só depois que vem o judiciário. Os poderes eleitos, os poderes em que o povo comanda, vem antes. Então isso é importante a gente anotar. E agora vamos para o caso Janja, porque a Janja conseguiu ir para a China e arrumar confusão. E a confusão é dura, que a Advocacia Geral da União notificou as empresas Meta e TikTok para removerem em até 24 horas publicações ditas como fake news sobre a viagem do governo à Rússia. Notificações extrajudiciais foram enviadas a pedido da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. A AGU ressalta que as publicações atribuem falsamente à primeira-dama uma conduta de transporte de valores em espécie de origem ilícita, a tal história das 200 malas. Os posts alegam que a viagem teria ocorrido num avião de carga da FAB com 200 malas com dinheiro desviado do INSS. Falso. Isso não aconteceu mesmo. Mas o governo afirma que informações falsas buscam atingir a legitimidade da missão diplomática do Estado brasileiro. Tá, lindo falar isso. Agora, Fabiana Barroso, a AGU está se superando. Da AGU, na estrutura dela, ela tem uma Procuradoria para a Defesa da Democracia e também tem uma Procuradoria
da União, em que ela pode atuar aí como uma espécie de promotora, é o advogado promotor. Aqui no Brasil, os órgãos agora têm uma duplicidade, só que esse advogado promotor não é a PGR, é um órgão da Presidência da República no Poder Executivo. Tá tudo esquisito, não tá, não? Muito esquisito. Aliás, Serrão, por falar em advogado promotor, a gente também tem juiz promotor, que é o próprio ministro Alexandre de Moraes, foi promotor, mas tem atuado como se fosse da promotoria nos casos aí, agora dessas condenações, eu já estou dizendo condenação, né, do presidente Bolsonaro e demais, com até a negativa de não colocar aquele vídeo, que é realmente algo que só promotoria faria, né, aquele vídeo editado. Mas eu vou pegar aqui, porque, Serrão, você falou na pauta anterior, do que está na lei. Mas, gente, a gente tem o que está na lei e a gente tem o poder propriamente dito. E o poder propriamente dito ignora a lei, ignora tudo que está no papel. Por isso que a gente insiste em dizer que isso é uma ditadura, que isso é um estado de exceção. Então vamos lá, vamos ler, porque quem sabe, né, o Messias, o AGU, Advogado-Geral da União, tenha esquecido de ler o artiguinho aqui da lei. Vou ler a lei, né, gente? Artigo 131 da Constituição Federal. Qual que é a atribuição da Advocacia Geral da União? Desenhando representação judicial da União. Então, ele atua em nome da União em ações civis, trabalhistas e tributárias. Nada que aconteceu aqui com Janja seria pertinente a isso, mesmo porque Janja não é nem mesmo um poder eleito, né? Ela está ali porque é a mulher do cara. Defender interesses da fazenda pública, não sei, a não ser que eles considerem realmente o Ministério do Haddad a fazenda pública, né? Eu acho que eles consideram, acho que eles não sabem direito a definição de fazenda pública, acho isso um negócio bem interessante. Consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo, olha, chegamos perto, né? Eu ia falar a Lulu, mas a Janja, ela não exerce poder, né, de um executivo, nem mesmo aí ela foi, como você disse até no outro programa, Serrão, o Lula não quis nomeá-la, né? Então ela foi ali, agora tá bom, tudo isso é fake, estamos falando aqui, viu, Ageu? Não nos processem, porque isso dá trabalho, a gente tá falando que é fake news não é crime, estão tentando colocar a lei lá, né, da PL da censura de outras formas, então aqui é uma delas, mas vamos deixar bem claro algo. Tá bom, é falso o negócio das caixas. Agora sim, que coisa esquisita a Janja usar um avião da FAB de carga, ir para a Rússia antes e falar que foi ver o balé Bolshoi. Não sei, gente. Isso para mim parece explicação para o Tonho da Lua, porque é difícil, né? Não é mesmo? Aí depois o pessoal começa a viajar e teorizar, mas é óbvio, porque qual que é a explicação pertinente que realmente convença alguém usar avião de carga para ir para a Rússia sozinha, né? Então, tem coisas esquisitas neste castelo, né, de areia e de gente que não presta. Tá ligado no Bradock Show, oferecimento Golden Brasil, mais uma do Supremo, mais uma condenação suprema. Dessa vez, outra previsível. Supremo Tribunal Federal condenou a deputada federal Carla Zambelli a 10 anos de prisão por envolvimento em suposta invasão do sistema de computadores do Conselho Nacional de Justiça. O relator Alexandre de Moraes, sempre ele, fixou o regime fechado, multa de 2 milhões e perda do mandato a ser decidida pela Câmara após trânsito em julgado. Trânsito vai ser julgado rapidinho nesse caso. Zambelli nega envolvimento, critica a ação do STF e diz que foi condenada sem provas. O hacker Walter Delgatti, também condenado, recebeu pena de 8 anos e 3 meses. A defesa de Zambelli alegou cerceamento por julgamento virtual e promete recorrer, mas vai recorrer ao Supremo, que também vai julgar o recurso. A deputada ainda pode ser condenada em outro processo por porte ilegal de arma. E também tem que resolver um outro problema de inelegibilidade no Tribunal Eleitoral de São Paulo, que está indo para o Tribunal Superior Eleitoral. Dárcio Bracarense, que situação é essa? Tudo porque a Carla Zambelli, uma hora,
insinuou que poderia ser candidato ao Senado? Será que foi isso? Com certeza, mas a lista de alvos é muito grande, né? A gente já sabe mais ou menos quem pode ser eventualmente processado e afastado da vida pública e até preso, como no caso do Daniel Silveira. Para que a gente possa fazer uma reflexão sobre a Carla Zambelli, é preciso pensar primeiro no que é justiça. Por exemplo, Daniel Silveira. Inclusive, um jornalista me perguntava sobre esse caso da Carla Zambelli e eu usei o exemplo do Daniel Silveira. Daniel Silveira foi preso por xingar ministros na internet? Não, é porque ele falou que achava que um ministro deveria sofrer tal penalidade da população. Tá, entendi. Então, ele foi condenado a 9 anos e 8 meses de prisão, quase 10 anos de prisão também. Curiosa a dosimetria, depois a gente fala sobre isso. Mas e o governador da Bahia? Ele não disse que o Bolsonaro e todos que votaram nele, ou seja, é propaganda de genocídio aqui, deveriam ser jogados na vala? E aí, alguém vai pedir 10 anos de prisão para ele? É óbvio que não. Portanto, tá muito claro para todo mundo o que está acontecendo no Brasil. No caso da Carla Zambelli, ela lamentavelmente contratou o Walter, segundo ela, para trabalhar no seu site. Claro, todo mundo se aproxima com uma história triste. Foi o caso dele. E ele disse que não conseguia emprego nem no campo conservador e nem com a esquerda. Sendo assim, ela resolveu dar essa possibilidade. E assim ele teve a possibilidade de contato e contar essa mentira. Assim como outras que ele já contou. Por exemplo, que a Lava Jato prenderia Gilmar Mendes e Toffoli. Ou vocês já esqueceram? Pesquisem as mentiras do Delgatti. Só que nessa história, só ele teve a palavra e ela não pôde rebater, porque o que está acontecendo não é um julgamento, mas uma caçada dos opositores do PT. É isso, Serrão. Sepúlveda é mais ou menos uma expressão que se usava antigamente, no tempo em que a esquerda brasileira queria matar os seus inimigos. Eles falavam que vamos promover um justiçamento. O termo é esse, né? Olha, eu hoje estava conversando com um amigo e dizia o seguinte: há uma coisa que as pessoas não compreendem, que é o seguinte: a esquerda, quando ela sobe ao poder e quando ela faz a luta política, ela usa os instrumentos da luta política, mas ela não respeita nada da luta política. E quando ela toma o poder, ela mostra a sua verdadeira face, como governador da Bahia, como no caso concreto. Eu diria o seguinte, aliás, eu faço aqui só um parênteses, eu não sei como é que as pessoas não estremeceram com a afirmação do Lula na China, dizendo que a eleição dele se assemelha à revolução do Mao Tse Tung. Isso não é para rir, não. Isso é o propósito que essa gente tem de implantar uma ditadura aqui no Brasil. Então eu diria o seguinte: nós estamos vendo a consolidação de uma ditadura chinesa no país com métodos venezuelanos. Por exemplo, essa caçada aos opositores, ela é feita dentro da justiça, entre aspas, com simulacros de justiça e numa verdadeira caçada, eliminando um a um. Vai cair um aqui, cai outro ali, com pretextos diferentes, com objetos diferentes, e é o que eles vão fazer. Por isso, volto a repetir, aqueles que dizem 2026 está logo aí, eu não sei se eles estão sendo ingênuos ou se eles estão mentindo. Porque 2026, o ano está aí. Agora, as eleições, eu não sei se estão. Porque essa gente que está no poder, eles não têm mais lei, não têm mais nada, e a caçada a Zambelli é uma prova disso. Ou seja, como é que se pode... E depois veja o seguinte, imediatamente a sentença de regime fechado. Quando nós estamos vendo traficantes, homens do PCC sendo libertados, sendo devolvido helicóptero para eles, sendo fazer... O que é isso? Onde é que nós estamos? Como é que nós não vemos que estamos realmente na consolidação de uma ditadura?
Isso é absolutamente assustador. E lembrando, né, Darcio, porque o que o PT utiliza como tecnologia tirânica ou autoritária é o aprendizado cubano do Foro de São Paulo, que Fidel Castro e Lula fundaram em 1990, né? Não, e é importante isso que foi dito aqui, porque a dosimetria acima de 8 anos significa que todos começam a cumprir em regime fechado. E uma vez em regime fechado, não sai mais, no caso do Daniel Silveira. Pode reparar, todos esses podem usar um batom para escrever numa estátua, serão condenados a mais de 8 anos de prisão. É um método, um modus operandi desse sistema chinês, como o Sepúlveda de forma brilhante mostrou pra gente aqui. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.